Boa tarde, turma. Bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo. Nossa aula 3, nossa aula última por causa do feriado. Eu estou gravando domingo à noite aqui em casa. Deixei para a última hora também, estava dando alguns retornos aí na plataforma. Aí sobre isso, turma, eu queria, como a gente sempre começa dando alguns avisos gerais, eu queria pedir uma gentileza de vocês, no sentido de que se vocês puderem, por favor, façam a atividade dentro do horário do turno de vocês. Eu sei que eu sempre concedo o dia todo, né? Mas especialmente nesse último dia, tentem fazer no horário de vocês para eu poder dar o retorno, as notas, fechar o módulo e lançar as notas. Então, se vocês puderem cooperar nesse sentido, eu agradeço bastante. O que mais? Eu também recebi um comentário, obrigado também pelos retornos das aulas que vocês deram lá, pelo feedback, né? E teve um aluno que eu não recordo o nome, ele me sugeriu umas ferramentas super válidas também, que eu salvei o nome, eu vou para apresentar os slides, mas não deu tempo para fazer nessa hora, tá meio corridinho para mim, mas eu me prometo que na próxima aula, no próximo módulo, se eu tiver oportunidade, eu já vou aprimorar toda essa improvisação que a gente está fazendo aqui. Na verdade, eu espero até que o próximo módulo, se Deus quiser, já seja presencial em 2021. Vamos ver como é que vamos torcer para o melhor cenário possível. Então, sobre organização das empresas, né? Só fazendo um breve resumo aqui depois do feriado, nós falamos muito que estruturação diz respeito a normas, procedimentos, a regras, a departamentos, que uma instituição ela é composta de 3 níveis. Nessa última aula, na segunda, nós falamos que tinha o nível operacional, que são aqueles colaboradores que realmente operacionalizam a atividade que aquela empresa se propõe, o nível tático, né, que são os supervisores, os gerentes, que realmente faz esse meio de campo entre o operacional e o topo da pirâmide, que é o nível estratégico. Hoje nós vamos falar sobre planejamento dentro desse cenário de estruturação da empresa, de organização das empresas, né, que dá nome ao nosso módulo, e a gente vai revisitar esses 3 níveis. Como eu adiantei para vocês, esses 3 níveis vão ser muito presentes em quem se dedica a fazer uma carreira em cima de administração, em quem pretende realmente fazer desse seu ofício principal. Então a gente vai falar disso também. Só fazendo um resumo ainda de tudo que a gente viu, nós falamos muito sobre o papel das pessoas nessa organização das empresas, seja em seus papéis de autoridade, de comando, mas de uma maneira em geral também na formação, nos grupos que elas formam, sejam eles formais ou informais. E eu estou contando assim, espero que esteja passando um filme na cabeça de vocês, tomara que esteja acendendo assim a memória do que a gente viu nessas últimas 2 aulas. Nós vamos entrar no assunto novo ainda, tem 11 slides aí, seguindo aquela nossa média de tamanho, tem 11 slides aí disponíveis na unidade 3 da plataforma do Google Classroom. E a atividade também, eu vou pedir, fala muito dessa última apresentação de slide, mas eu vou pedir também um pouquinho também do entendimento maior, uma espécie de resumo, de moral da história do que foi esse nosso módulo de organização das empresas, tá bom? Deixem um comentário aí, aquele já bem youtuber, né? Não, mas acima de tudo, falando sério aqui, chamem no WhatsApp como vocês estão fazendo para qualquer dúvida, né? Então vamos tentar acrescentar uma camada nova e finalizar essa historinha sobre organização das empresas, né? A apresentação ela começa citando também, revisitando aqueles condicionantes da estrutura organizacional. A gente falou que quanto mais estruturada a empresa, mais normas e procedimentos ela tem, e a gente está citando de novo esse fator que não é à toa que ele tem todo esse protagonismo.
A gente está falando de novo do fator humano porque no entendimento unânime de todos os autores ele é o fator mais importante das organizações, das empresas. Então Fayol, que é um grande escritor e que é um papa aí dos assuntos de administração, ele enumera que são necessárias algumas qualidades humanas para o profissional ele atuar nessa administração, nessa gestão das empresas. E ele enumera aqui. Primeiro é técnica de comando, tá? Existe, turma, existe aquela situação do líder nato, daquele que nasce com esses traços de personalidades inerentes à liderança. Mas liderança é uma competência técnica. Nós já falamos aqui de competências comportamentais e competências técnicas. Só fazendo um breve resumo, comportamental, aquela que é um traço de personalidade. Técnica, aquela que a gente aprende em cursos, e o que eu quero falar é que técnicas de comando, técnicas de liderança, embora sejam natas, elas também podem ser adquiridas em curso. Você aprende liderança. Então, o Fayol ele enumera aqui uma das competências, essa técnica de comando. Primeiro você tem que estar predisposto, você tem que estar à vontade naquela situação de liderança, você tem que estar tranquilo ali no que diz respeito à liderança. E uma vez nisso você tem que ter o perfil, mas você também... Não, ficou horrível isso. Você também pode adquirir em cursos, em formações, e o que mais você tem hoje nesse universo de internet são capacitações, são materiais online sobre liderança. Isso tem tudo a ver com a organização das empresas, isso também é a primeira característica citada pelo Fayol. A segunda é a administrativa, você precisa possuir ferramentas, você precisa possuir conhecimento teórico do que é a administração enquanto ciência. Tá? Uma coisa é o perfil de liderança, outra coisa é você precisa, assim como o médico, como o arquiteto, como o engenheiro, se debruça sobre os conhecimentos técnicos das suas respectivas áreas, na administração é exatamente a mesma coisa, você precisa ter conhecimento, o tal do know-how, as ferramentas de como tocar essa parte administrativa, tá bom? Então não é só um perfil de liderança, você tem que ter a técnica de como conduzir, como organizar, e planejamento a gente vai falar um pouquinho desse daqui. Ele precisa também ter capacidade de cooperação, né? Ele precisa ser um profissional, uma pessoa agregador e que saiba trabalhar em equipe, né? Característica essa que é padrão também, que é outra coisa, que 10 entre 10 anúncios de vagas de emprego pede essa capacidade de cooperação, de integração, que a gente vai falar, que é o trabalhar em equipe. E a capacidade de integração o que eu mais vi na minha vida profissional todas as pessoas, a minha carreira foi maior, a maior parte da minha carreira ainda é a questão dos recursos humanos. Logo, logo vai ser com educação, que eu já estou há bons 5 anos aí exclusivamente nessa área, pretendo fazer isso até o final da vida. Logo, logo a minha maior experiência vai ser em educação, mas até o momento a minha maior experiência é com a administração de recursos humanos, tá? E o que eu mais vi nessa vivência foi todos os setores têm aquela certeza que o setor que eles trabalham é o mais importante da empresa, ok? Isso é só uma ilusão, isso é só o ego falando, porque na verdade todos os setores eles são importantes. E um administrador bem estratégico, aquele que está no topo da pirâmide, ele tem que ter acima de tudo essa capacidade de integração. Ele tem que unir todos os setores e fazer com que todos os setores funcionem perfeitamente, como fosse um sistema de um corpo humano. O coração ele tem uma importância muito grande, mas ele não funciona sem o pulmão, sem o intestino, sem o cérebro que conduz tudo isso. Então a empresa, cada departamento, a gente falando de organização de empresa, a gente fala muito de organograma, de departamentalização, o administrador, o organizador desse processo, ele precisa integrar todos esses elementos, fazer com que todos funcionem perfeitamente bem. Então vejam que é muita responsabilidade envolvida nesse processo aí da administração. E a gente começa, esse é só o primeiro slide, tá?
eu quero cumprir aquele nosso tempo. Se estourar vai ser 5 minutinhos no máximo, para não ficar muito maçante, porque eu dei muitos avisos no começo ainda. Vamos para nossa... continuar. Aí tem um slide aqui bem bacana falando sobre, também faz parte da estrutura organizacional. Tanto as pessoas físicas, que são todas as pessoas que possuem CPF, para dar um exemplo, quanto as pessoas jurídicas, aquelas pessoas que são pessoas entre aspas, mas que são entidades que possuem CNPJ, todas essas duas personas têm em comum essas duas coisas. Para serem organizadas, para serem estruturadas, tanto pessoas quanto empresas, elas precisam ter objetivos e estratégias. O slide aqui, o segundo, ele fala muito sobre isso. Então, administrar, organizar uma empresa é um trabalho constante de estabelecer metas, objetivos, traçar estratégias, que é a maneira que você vai chegar lá, e alcançá-las. O quilate do administrador, o termômetro um dos termômetros, dos indicadores de um bom administrador é justamente essa questão, a capacidade dele de estabelecer objetivos, metas e alcançar resultado. A administração ela é muito movida por resultados. E enquanto você estiver entregando esses resultados, cumprindo essas metas, atendendo prazos, você é o master top, você é o CEO da empresa, você é o chefe, enfim, você é o top. Quando você para de entregar esses resultados, você pode até durante uns 5 minutos viver de um passado de glória, as pessoas vão te dar um tempo, talvez em consideração ao seu resultado, coisa que é muito raro acontecer também, mas você parou de entregar esses resultados, você está fora do jogo. É exatamente a mesma coisa me ocorreu agora, que acontece com os treinadores de futebol, com qualquer profissional de todas as áreas, de todas as categorias. Você é relevante, você está inserido enquanto você estiver entregando resultados. E nesse contexto, tem duas definições aqui. O objetivo é o alvo, eu estou lendo aqui o slide, né? Objetivo é o alvo ou situação que você pretende atingir. Eu acho que dispensa maiores apresentações, né? Todo mundo sabe o que é um objetivo, o que é uma meta, mas a definição formal é ela. E estratégia é isso, é a definição dos caminhos mais adequados para alcançar esse objetivo. Existem inúmeros caminhos para chegar num determinado ponto. Cabe ao administrador, cabe ao organizador dessa empresa traçar qual é a melhor estratégia naquele momento, tá? Só abrindo um parênteses aqui, essa questão de definir meta, marcar o target, o objetivo e traçar a estratégia, isso é atribuição, isso é trabalho de quem está no nível estratégico, tá? Aqueles administradores que já têm uma boa carreira, que já têm uma boa experiência, ou também não, é filho do dono, já começou como diretor, então cabe a ele, já entra no jogo já definindo aqui. A maioria dos profissionais de administração, eles começam como todos os outros, de cargos mais operacionais e vão construindo a carreira ao longo do tempo, tá? Aí que essa geração mais imediatista, né, os millennials, os Zs, né, que tem esse traço de personalidade que às vezes ficam um pouco ansiosos nesse processo, porque espera que tudo aconteça muito rápido, né? E as coisas às vezes acontece, às vezes não, cada coisa tem o seu ritmo próprio. Seguindo em frente aqui, aí falar um pouco sobre sistema de objetivos e estratégias. Eu vou pedir isso daqui na questão que nós vamos pedir lá, né? Aí a gente começa a falar sobre os níveis de influência da estrutura organizacional. Eu repito aquela foto da pirâmide organizacional, né? Só para fazer um breve resumo, né, dos níveis estratégicos, tático e operacional, mas eu já quero passar direto para a coisa do planejamento.
Planejamento tem muito a ver com você alcançar o objetivo, né, que a gente falou há pouco, e tem muito sobre elaborações de estratégias. Planejamento é basicamente isso, né? Existe o plano, que é um documento, nós já falamos aqui também, é um instrumento onde diz o que vai ser feito, e o planejamento é o ato de desenvolver, de elaborar esse plano, né? E existem 3 tipos de planejamento. Quando a gente fala de organização, de estruturação, a administração toda ela é muito burocrática. Existe muita documentação, muito relatório, muita planilha, que vocês vão conviver muito com isso nos respectivos trabalhos de vocês. E vamos falar sobre esses 3 tipos de planejamento. Vamos começar lá de cima, do topo. Planejamento estratégico. As empresas agora, isso é real, né? As empresas agora do distrito, do comércio, as empresas do Brasil inteiro, do mundo inteiro, as multinacionais. Por que eu posso falar em nome de todas essas empresas? Por que eu posso falar assim? Porque elas são muito parecidas, porque elas seguem práticas muito parecidas e precisa ser assim até para elas poderem conversar entre elas, né? Então a administração ela padroniza muito e vocês vão ver isso na prática. Conforme vocês vão passando, vão ter pessoas que vão começar no primeiro emprego, vão ficar até se aposentar. Isso é raríssimo. A maioria das pessoas tem uma estatística que fala que a maioria das pessoas tem entre 8 e 10 empregos ao longo da vida. Isso é uma média, isso é um estudo. E a maioria das pessoas que estão nesse lugar aí de ter entre 8 e 10 empregos, elas percebem que as empresas são muito parecidas. Voltando ao planejamento, todas as empresas do mundo, vamos dizer assim, entre aspas, estão no momento de fazer o seu planejamento estratégico. Nível estratégico, como eu disse, decisões a longo prazo definem o rumo da instituição, são situações que abrangem toda a empresa, são decisões importantíssimas, se vende, se compra, se abre, se fecha, se vai para esse país, se vai para outro. Então todas essas empresas estão nesse momento de começar a pensar no seu planejamento estratégico. Mas, como o nome já sugere, ninguém está pensando em planejamento estratégico para 2020. 2020 já foi, 2020 para muitos foi considerado um ano em certa parte perdido, para outros foi um ano de oportunidade, depende como eles lidaram com essa questão da pandemia. O planejamento estratégico que essas empresas todas já estão em andamento, em execução, já é para o ano de 2021. Algumas fazem o planejamento estratégico dos próximos 5 anos. Eu, pessoalmente, Humberto, só abrindo um parênteses, assim, não sou muito simpático a esse tipo de planejamento, mas é minha modesta e não solicitada opinião. Eu sou mais favorável ao planejamento que a maioria das empresas fazem, que é aquele do próximo ano. Então as empresas estão planejando o próximo ano de 2021. Que produtos elas vão lançar, como elas vão querer fazer a tal da retomada, que todas estão pretendendo fazer em 2021, no cenário pós-vacina. Então, o planejamento estratégico é isso, são passos mais largos de respeito, tomados de uma decisão mais de cima. Tem até um exemplo aqui do planejamento estratégico no slide, eu vou ler na íntegra aqui para vocês. Um exemplo do planejamento estratégico seria necessidade de criação de uma nova divisão da empresa para melhor adequação de um produto ao seu mercado. Quando a gente fala mercado, é o meio, é a praça, vamos dizer assim. O mercado, por exemplo, de uma empresa nacional é todo o Brasil, ou toda a cidade, ou o bairro. São decisões muito estratégicas. E criamento de divisão, lançamento de produto, mudança na marca. Só quem toma essas decisões são os administradores que estão lá no nível estratégico da empresa, lá naquele topo da pirâmide que eu já mostrei 2 vezes para vocês. Dúvidas, por favor, coloquem aí no WhatsApp. Vamos falar um pouquinho de planejamento tático, né? O tático, como eu disse, é aquela faixa de gás, é aquele meio termo entre o operacional, que é a grande massa, o topo da pirâmide, que é o estratégico. O planejamento tático, lendo o slide aqui, tem por finalidade otimizar determinada área de resultado e não a empresa como um todo. Então são as famosas gerências, as diretorias. Eu posso fazer um planejamento tático
vamos lá, se eu fosse o gerente de recursos humanos, posso planejar também para o ano de 2021 o que eu vou fazer a nível do meu departamento. A gente falou sobre ingerência, sobre limites da autoridade, da hierarquia. O planejamento tático ele pode falar de determinadas áreas da empresa. Ele pode planejar determinadas áreas da empresa. Se aquele profissional que está planejamento tem aquele direito, tem aquela autoridade. Ou seja, o limite são mais áreas específicas. Eu não estou falando aqui de uma empresa como um todo, como a gente estava falando ainda há pouco sobre planejamento estratégico. Estou falando sobre planejamento tático, perdão. E um exemplo é divisão de uma área industrial em duas áreas, produção e técnica, para ter melhor administração dos recursos da empresa. Então, uma reestruturação, já estava estruturado que existia um departamento industrial e esse planejamento tático dividiu essa área que já existia, uma única área, dividiu em duas, produção e técnica. Essas mudanças são muito rotineiras na área administrativa, na área da administração, na área da medicina, na área da engenharia, da educação, na área das artes. Até divaguei aqui, o que eu quero resumir é que mudança sempre acontece, toda hora, tá? Até como presente de despedida, não sejam, vocês que estão começando agora, trilhando essa estrada aí, não sejam profissionais resistentes a mudanças, apegados a determinados modelos, ou venham com esse novo. Vocês são esse novo, né? Vocês são essa nova geração, esse novo profissional. Então tenham essa fluidez, essa capacidade de lidar bem com todos os tipos de mudanças. Elas vão ser muitas, elas vão ser toda hora, e isso é normal, isso é a única constante. Se eu tivesse que dar uma única dica é essa: sigam o fluxo, sigam as mudanças, citando Darwin até, não é o mais forte que sobrevive, tampouco não é o mais inteligente, é o mais adaptável que sobrevive. Então sejam esse profissional adaptável, seja essa pessoa que se enquadra em todos os cenários. Dito tudo isso, já tem um tom de despedida, mas a gente ainda tem muito material para ver aqui, depois eu me despeço dos veras. Tem o planejamento operacional. Eu vou ler aqui o slide, depois eu vou comentar sobre ele. O planejamento operacional pode ser considerado como a formalização, principalmente através de documentos escritos, das metodologias de desenvolvimento e implementação estabelecidas. Esse planejamento operacional cria condições para as adequadas realizações dos trabalhos diários da empresa. E vejam que todo o texto sobre o planejamento operacional remete à situação do mão na massa, do fazer a tarefa. Esse planejamento é sobre uma atividade, é sobre uma pessoa, ele é muito focado, ele é o do dia a dia, ele é o diário, são metas para essa linha de produção, é coisa muito focado ali na operacionalidade do processo, ou seja, na mão na massa. A gente começou de um planejamento lá de cima, que como lançar nova marca, empresa no mercado, passamos por um planejamento tático que era departamentos e coisas e áreas mais específicas da empresa, e terminamos nesse planejamento operacional que é muito focado, que é muito ali na atividade, no processo, às vezes na pessoa, ok? Vocês vão comentar um pouquinho depois sobre isso lá na atividade que vai ser pedido. E eu quero terminar, mas ainda temos uns 10 minutinhos aí, sobre a avaliação da estrutura organizacional. No meio do caminho eu citei que muitas mudanças acontecem, só que essas mudanças elas não são assim gratuitas. Nem está mudando porque Darwin disse que tem que mudar sempre, que tem que se adaptar sempre. Não é bem assim. Essas mudanças elas são dinâmicas e constantes porque a empresa, a organização que a gente falou aqui, a organização das empresas, ela é uma estrutura, vamos dizer assim, entre aspas, viva.
orgânica. Ela é feita de pessoas. Pessoas, como eu disse, é o recheio e a principal matéria-prima das organizações é o foco. E muda toda hora. A gente falou sobre os ambientes, ambiente interno muda, a política muda, a economia muda. E se você tiver padronizado, engessado num único formato, você fica datado, você fica ultrapassado, você perde a sua relevância, a sua importância. Então as mudanças elas acontecem quando se avalia que precisa mudar. Então a gente vai falar sobre essa avaliação, quem faz, o profissional também. Às vezes é o próprio administrador da empresa, às vezes é um profissional que o administrador contrata para fazer essa análise, ver se está tudo certo com a minha empresa, né? Porque às vezes a gente está com o olho tão focado ali, tão próximo, que perde essa sagacidade, assim, esse aguçado para ver como está a questão da empresa. Então, a avaliação é como a gente faz uma avaliação física, uma avaliação médica, uma avaliação, é buscando um diagnóstico, é para ver como está a estrutura, a organização que a gente montou durante todas essas aulas dessa empresa. Então, eu vou ler aqui o slide. É um procedimento através do qual se verifica o que a estrutura organizacional tem de bom ou ruim. Para tanto, deve-se fazer um levantamento da estrutura atual e o delineamento da estrutura ideal. Ok? Deixa eu traduzir aqui. Primeiro eu tenho que fazer um levantamento de maneira bem simples e acessível. Eu tenho que fazer uma avaliação da minha estrutura. O que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, como está a minha situação real e como é que eu gostaria de estar. Eu fazendo essa clara, objetiva, assim, avaliação, já consigo ter boas respostas do que eu preciso fazer. Então vejam que não é necessariamente nenhuma descoberta da pólvora, não é nenhuma coisa do outro mundo, é só lançar esse olhar aguçado e sincero em cima da organização, da estrutura da empresa, né? E ver as mudanças. Qual é o parâmetro, por como precisa mudar, é só comparar como eu queria estar. Qual é o meu ideal, qual é o mercado que eu quero atingir, qual é o resultado que eu pretendo ter. Então eu traço um cenário atual, vejo como eu estou e vejo tudo que me falta, né? Mais uma vez, o que eu gosto muito de falar sempre da administração, o que eu acho mais interessante é que todos os conceitos da administração de uma empresa a gente pode utilizar na nossa própria vida, administrar a nossa vida como uma empresa. Ok, o analista de OSM, esse OSM é Organização de Sistemas e Métodos, que é uma disciplina que quem faz administração vê ela em dois momentos, tem OSM 1 e 2, e fala bem sobre essa estrutura organizacional, sobre ferramentas, sobre isso. Então vamos lá, o analista de OSM deve comparar estes dois aspectos e obter a avaliação da estrutura organizacional. Ok? Pode reforçar a avaliação, determinando o desempenho da empresa em termos de resultados apresentados, problemas evidenciados, níveis de satisfação dos funcionários da empresa. Então, são diversos parâmetros, são diversos pontos que esse profissional de OSM tem que analisar para ele avaliar essa estrutura. E, se não tiver bom, né, o que ele faz? Ele promove a mudança. Na verdade, é outra sacada que o profissional de organização das empresas, né, que a gente viu que é o administrador, esse profissional ele tem que ter essa sacada. Não é, é muito simples, mas muitas vezes as pessoas não percebem. Não é sobre apontar problema. Não é sobre você sair e apontando, essa é a parte mais fácil de todo o processo de organizar. Seja uma empresa, uma vila, um processo, uma vida. Essa é a parte mais fácil. Não é sobre você ficar problematizando, apontando problemas. Qualquer pessoa que chega de fora, esses problemas soltam à vista. É sobre você apresentar formas de solucionar esses problemas. É simples, tem gente que adora reclamar ou apontar problemas no trabalho, às vezes dos outros, mas não é sobre isso. O importante é que
mais uma vez, resultando uma coisa que você pode ter a ideia que parece ser genial, olha, não, faz assim, assim, assado, mas também não para por aí o trabalho. É sobre se aquilo deu certo ou não, se o resultado foi alcançado, se realmente você atingiu a meta com a estratégia certa. Bom, é isso. Claro que em 3 dias, em aulas remotas, que nem são ao vivo, né, infelizmente, mas na próxima serão, se Deus quiser. É claro que a gente não pretende nem dá para traçar todo um cenário, mas eu espero que ajude vocês no sentido de quando vocês chegarem nas suas respectivas empresas, estejam mais, olhem os processos, os departamentos e entendam exatamente o que significa toda aquela estrutura, o que são aqueles processos. Eu acho que o que eu pretendo aqui mais, o que a minha ambição aqui, a minha meta é fazer com que vocês se interessem sobre esses assuntos, né? Cultivem também os conhecimentos da carreira profissional de vocês e vão ter muitos outros conhecimentos, tá? Levem isso a sério, não achem como uma coisa maçante, dediquem 1/3 da vida de vocês para isso. O que a gente faz com os outros 2/3? Bom, 1/3 para o trabalho, outro terço para o estudo, que é o que a gente está fazendo aqui, e 1/3 para a parte boa, que é a diversão, que é o lazer, mas com segurança, com sabedoria, né? Bom, queridos, foi um prazer ter esse contato com vocês, né? São os tempos, né? O que a gente está... É o usual, é o que estão chamando de novo normal, mas vai voltar aos antigos contatos. Eu fico à disposição aí para todo tipo de dúvida sobre esses assuntos, sobre qualquer outro. Se eu puder colaborar também, vai ser um grande prazer. Eu coloquei aí no slide, né? Eu desejo muito sucesso para vocês. Até uma próxima, que com certeza vai acontecer. E acima de tudo, muito obrigado pela acolhida que vocês me deram aí, tá bom? Sucesso na caminhada. Forte abraço para todos vocês.